Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Salvar o Fogo, novo romance do autor Itamar Vieira Júnior, primeiro romance dele lançado após o mega sucesso de Torto Arado. Livro que foi lançado aí pela Todavia e que já chegou cheio de expectativas. Antes de comentar sobre o livro, eu queria me apresentar. Meu nome é Madson Diniz, eu sou formado em literatura e tenho mestrado em literatura e interculturalidade. E sobre o livro, eu queria dizer que eu adorei esse livro, gostei tanto quanto o Torto Arado, e é um acerto incrível do Itamar Vieira Júnior. Esse livro, ele é mais extenso do que o livro anterior. Ele tem aqui suas 317 páginas e para alguns ele pode até causar uma estranheza, já que o Itamar ele cria a sua narrativa agora muito mais próxima do griot, ou seja, uma estrutura narrativa muito mais próxima das narrativas africanas do que do Rapsódio, uma estrutura narrativa que é típica dos livros europeus. Ou seja, o Itamar ele busca descolonizar o seu livro desde a estrutura narrativa. E isso fica muito claro na última parte do livro, o que sim pode causar estranheza para a maior parte dos leitores. Ele divide o seu livro em 4 partes. Aqui a gente vai ter a primeira parte chamada A Vingança Tupinambá, a segunda, Luzia do Paraguaçu, a terceira, Manaíba e a quarta, A Alma Selvagem. E como no livro anterior, né, já vou logo dizendo que dificilmente eu vou conseguir fazer a narrativa desse sem relacionar o Torto Arado. Ele é um livro polifônico. Aqui a gente vai ter a primeira parte do livro, narrada pelo Moisés, a segunda narrada pela Luzia, e as 2 últimas partes vão ser narradas em terceira pessoa. E vai contar a história desses 2 personagens da capa, ou seja, novamente temos 2 protagonistas, Luzia e o menino Moisés. Só que Luzia, ela é a protagonista maior desse livro. O livro começa através de uma história fundadora dessa narrativa, que é o parto do menino Moisés em um rio, no qual a mãe do menino morre após o parto. E o Moisés conta a história da vida dele, no qual ele mora em um local chamado Tapera do Paraguaçu, sendo criado pela irmã Luzia e pelo pai, um cara chamado Mundinho. A gente acompanha a história inicial de Moisés, mas o grande foco mesmo da narrativa é Luzia e a busca dela para reunir a família que agora está fragmentada. O Mundinho, ele teve 7 filhos. E desses 7 filhos, alguns foram embora da Tapera antes da mãe morrer e outros foram embora após o falecimento da mãe. Então, no caminhar da narrativa, um acidente acontece, o Mundinho ele fica muito mal, hospitalizado, e a Luzia ela tenta reencontrar os irmãos, né, ligar para eles
para fazer com que eles voltem para ver o pai que está doente, e a partir disso a gente segue a narrativa através da volta de alguns desses irmãos e a relação deles, né? A interação deles, tanto com Luzia como com a própria Tapera. Mais do que isso, eu não vou comentar, né? Para não dar nenhum tipo de spoiler sobre o livro, que ele é cheio de reviravoltas. A grande questão aqui é exatamente que o livro começa a ser narrado pelo Moisés, mas a gente vai entender que toda a narrativa ela é centrada na figura da Luzia. Outra relação muito interessante do livro, que também estava no livro anterior, é essa relação das pessoas da Tapera, ou as pessoas do interior da Bahia, sofrerem através de algum tipo de opressão que está relacionada a uma forte distinção de classes sociais. No livro anterior, o opressor era os patrões. Aqui a gente vai ver a opressão por parte de um mosteiro, no qual ele fica no centro da Tapera, e todas as pessoas que moram em torno deste mosteiro precisa pagar algo ao mosteiro, à igreja que está lá, né? E que essa população, de certo modo, ela é oprimida pela Igreja Católica. Uma parte muito interessante que remete a isso está logo no início do livro, quando a gente vê ali a cobrança do foro, né? Mas a gente vai perceber durante toda a narrativa do livro que a opressão dada aqui pela Igreja Católica, ela não é só financeira, ela é dada também através de outras maneiras. Outra relação muito interessante no livro é a própria Tapera, né? Do Paraguaçu, já que o Itamar Vieira ele constrói novamente um livro regionalista. E aí ele centra a história na Tapera do Paraguaçu, né? E a gente vê as marcas do regionalismo muito forte dentro do livro, quando o Itamar vai referenciando a questões culturais, né? Trazendo palavras que remetem a essa localização, alimentos que demarcam a cultura desse local. Diferente do livro anterior, a gente vai ter aqui um livro bem mais urbano. Eu achei até interessante, porque o Itamar ele fica referenciando o tempo todo no livro a capital, vai trazendo marcas das cidades maiores que estão em torno da Tapera. E como ele é geógrafo, ele faz essa ambientação urbana e rural de forma muito interessante, né? Remete muito ao que o José Lins do Rego fazia, principalmente no segundo livro do ciclo da cana-de-açúcar, né? O Doidinho. O livro, em vários momentos, principalmente na narração do Moisés, ele me lembrou muito o Doidinho. E essa questão urbana, ela se torna muito mais forte, porque o livro ele vai ficando, né, muito mais próximo do tempo em que estamos. Aqui a gente também vai ver uma questão muito forte do sincretismo religioso, principalmente com a relação da população com a religião católica, no qual vai fazer com que o livro se pareça muito mais com o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro,
do que com as narrativas do Jorge Amado. A grande potência do livro continua sendo das mulheres, né? E da interação entre elas. A grande personagem do livro é Luzia. A gente vai acompanhar principalmente na parte que é narrada por ela toda a melancolia e o sofrimento dessa personagem por dois motivos. Um, porque ela sofre preconceito por ter uma corcunda ali, e também por o próprio povo da Tapera acreditar que ela é meio que uma bruxa, uma feiticeira, por causa da relação dela com o fogo, né? Que está aqui no título. Ela é a grande personagem do livro, mas a gente também vai ter outras personagens femininas muito interessantes no livro, que são as outras irmãs que acabam voltando, né? E a interação de Luzia com uma chamada Zazal e depois com outra chamada Marinha. Mas o personagem do Moisés, ele também é muito importante para a narrativa, apesar de ele não ser um grande personagem. Acredito que a grande força dos livros do Itamar realmente seja as personagens femininas e a interação entre elas. E aí, a grande pergunta que fica é: temos uma nova obra-prima da literatura contemporânea brasileira? E eu acredito que sim. Temos sim uma outra obra-prima da literatura brasileira. Um livro que vai ser, né, dentro de um conjunto, de uma trilogia que o Itamar Vieira Júnior promete escrever, clássica da literatura brasileira. Só não sei dizer se esse livro ele vai funcionar isolado como um clássico ou vai ser como os livros do ciclo da cana-de-açúcar, do José Lins do Rego, no qual a gente lembra do Menino de Engenho e do Fogo Morto, mas a gente conhece pouco do Doidinho, do Usina e do Banguê. Mas mesmo assim, grande livro do Itamar Vieira Júnior, obra-prima também da literatura contemporânea brasileira e um livro incrível.